Nós estamos vivendo aí nos últimos anos, eu acredito que, né, da pandemia para cá, de 2020 para cá, nós estamos vivendo o que nós chamamos a era das mentorias, né? Hoje em dia tem um monte de gente aí na internet vendendo mentoria, e não tem nada de errado com isso, né? Desde que você invista o seu dinheiro em algo que vai te trazer retorno, né? Tem muita gente boa aí na internet, porque mentoria nada mais é do que uma pessoa experiente que pegou a sua experiência de vida, uma experiência profissional, por exemplo, e ela compactou aquilo num curso, por exemplo, e está vendendo na internet, né? Então, de repente, se você deseja viver, ser um empresário em alguma determinada área, você ali adquire uma mentoria, adquire um curso que vai te ajudar, né, ao que a gente diz, a evitar o caminho das pedras. Já vai estar ali pronto para poder você aprender, colocar em prática no seu negócio, na sua vida, e prosperar, crescer, né, se tornar um empreendedor. Tem mentores hoje em todas as áreas. E nós temos muitos mentores também que fala sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre você ter uma vida abençoada, sobre ter uma vida próspera, né? E o tema da mensagem é esse: instruções para uma vida próspera. Eu imagino aqui que todo mundo quer ter uma vida próspera, não é verdade? Todo mundo quer prosperar na sua vida. Eu acho que se tinha alguém que iria faturar muito em vender curso, em vender mentoria nessa época, seria Salomão, não é verdade? O rei Salomão, mas ele não estava preocupado com isso, e ele deixou toda uma mentoria escrita aqui para nós no livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios são 31 capítulos, a maioria deles escrito por Salomão. Salomão, lá no primeiro livro de Reis, diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Então, a grande maioria dos provérbios aqui que tem na Bíblia são de Salomão. E o centro, né, a palavra, o tema central, a ideia central do livro de Provérbios é sabedoria. A palavra sabedoria é encontrada 125 vezes no livro de Provérbios. Você vai se lembrar que Salomão, quando ele inicia o seu reinado, Deus aparece para ele e diz: me peça o que você quiser, o que você quer que eu te dou? E Salomão pediu o quê? Sabedoria, porque ele sabia que com sabedoria ele ia conseguir conquistar todas as coisas. E nós sabemos, né, que o ponto máximo de uma mentoria é você adquirir alguma coisa de alguém que já fez aquilo que você está querendo fazer. Porque tem uns enganadores aí na internet que alugam um carro, né, para poder fazer vídeos lá do lado de uma Ferrari, para tentar te induzir a comprar um curso que vai te deixar rico. Mas tem muita gente rico com curso que ensina a vender curso, né? Mas tem muita gente boa na internet que ensina realmente e que pode te ajudar. E Salomão deixou para nós não somente toda a Bíblia, mas em específico o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que vai nos ensinar o quê? A ter uma vida de prosperidade, a ter uma vida feliz. Mas nós sabemos que o nosso conceito de prosperidade, o conceito bíblico de prosperidade é diferente do conceito que as pessoas pregam aí no mundo. Aí no mundo talvez você vai ouvir que prosperidade é o quê? É você ter bastante dinheiro. Uma pessoa muito rica é uma pessoa muito próspera. Isso é o que dizem lá fora, né? Existe até tem até um coach por aí, né, que se diz cristão e que você deve conhecer, que diz que Salomão era um menino perto dele, né? Teve a audácia de falar que Salomão, né, se ele vivesse na época de Salomão, Salomão ia aprender com ele, né? Mas enfim, o conceito bíblico de prosperidade vai muito além da prosperidade financeira. Quando nós falamos em prosperidade aqui na igreja, nós não estamos falando de dinheiro, de ganhar dinheiro, de ter muito dinheiro. Prosperidade é um estado de plenitude que vai além do sucesso financeiro, vai muito além do sucesso financeiro. A prosperidade bíblica, ela engloba o quê? Um bem-estar espiritual, emocional, físico e também material. Ser próspero é dizer o seguinte: olha, eu não tenho necessidade de absolutamente nada. Eu sou suprido na minha vida emocional, na minha vida física, na minha vida espiritual. Eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. Ser próspero, então, é viver em paz, é viver alegre, ter bons relacionamentos, ter saúde e, principalmente, satisfação em Jesus.
e não em bens materiais. Você sabia que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm absolutamente nada? Ter dinheiro não é a solução das coisas. O dinheiro ajuda e ajuda bastante, não é verdade? Dinheiro ajuda, mas nós não podemos ter apenas dinheiro. Tem até uma frase que diz, né? Eu conheci uma pessoa que tão pobre, mas tão pobre que ela só tinha dinheiro. Tem muita gente dentro dos condomínios aí com a conta abarrotada de dinheiro, mas sem prazer na família, sem alegria, sem prosperidade. Essa é uma pessoa que não é próspera. Ela pode ter bastante dinheiro, mas não é próspera. Vai muito além, a prosperidade vai muito além. E Salomão deixou bem claro aqui para nós, no livro de Provérbios, e nesse pequeno trecho aqui de 7 versículos que nós lemos, como nós podemos fazer para ter uma vida próspera. Você quer ter uma vida próspera ou não? Você compraria um curso de uma pessoa que iria dizer o seguinte: eu vou te ensinar a ter uma vida miserável, eu vou te mostrar como ter uma vida cheia de problemas. Você compraria um curso desse? Você acompanharia esse tipo de mentoria? Não, porque ninguém quer, né? Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer viver feliz, quer viver bem, ter prosperidade, ter saúde financeira também. Gente, não tem nada de errado crente também ter dinheiro, viu? Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado, né? Existe um conceito dentro de alguns lugares também que diz eu vou ser cristão e não posso ter dinheiro. Não tem nada a ver. A Bíblia nos ensina sobre prosperidade e sobre prosperidade financeira também, né? Então, se você já ouviu alguma vez isso em algum lugar, deleta isso da sua mente, porque isso não está na Bíblia. Salomão deixou aqui para nós, né, algumas instruções que nós podemos aplicar na nossa vida. O livro de Provérbios é um livro de prática, é conhecimento prático. O que é isso? Você lê e faz o quê? Pratica. Você lê, coloca em prática. Não é uma historinha que você lê para as crianças dormirem. O livro de Provérbios é para ter uma vida prática. É colocar tudo isso em prática e experimentar aquilo que Deus está fazendo. Então, Salomão deixou essas instruções para nós e eu quero passar aqui para a gente nessa noite as instruções de Salomão para ter uma vida próspera. E a primeira instrução que ele nos deixa aqui está no versículo 20 e no versículo 21, ajuste o que você ouve. Ajuste o que você está ouvindo. Veja novamente comigo o versículo 20, ele diz: meu filho, escute o que eu vou te dizer, ou escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Veja que é Salomão quem está escrevendo, e aqui ele chama os seus ouvintes aqui de filhos. No começo do capítulo, ele diz que ele aprendeu sabedoria com o pai dele. Quem era pai de Salomão? Davi. Davi teve que aprender a duras penas, né? Cometeu muitos erros para poder aprender, e Salomão diz que ouvia as instruções do pai dele. O livro de Provérbios, quando fala em específico para filhos, ele diz o seguinte: filhos, você quer ser muito abençoado na sua vida? Ouça a instrução do seu pai. Mas todo mundo aqui que já foi uma criança um dia, achava que os nossos pais eram os maiores inimigos, não é verdade? E Salomão está dizendo: ouça a instrução dos seus pais. E Salomão faz chamando aqui a gente de filho, é como se um pai estivesse instruindo o seu próprio filho, pedindo para que ele desse atenção às suas palavras. Você já tentou pegar o seu filho, sentar ele na mesa e falar assim: senta aí agora que eu vou conversar com você, eu vou te passar algumas instruções. Ele te ouve quanto? 1 minuto? 2? Um dia eu estava conversando com a Bia lá em casa e estava explicando umas coisas para ela. Eu falei para ela: você quer ouvir mais, Bia? Ela falou: não. Falando que eu estava ensinando umas coisas para ela, né? Mas a gente sabe como é que é. Então aqui, o que significa quando Salomão fala meus filhos? É Deus falando com os seus filhos. Tem filho de Deus aqui ou não? Amém. Então Deus está falando com os seus filhos. Ele diz: ouça o que eu te digo, dê atenção às minhas palavras. Aquilo que entra pelo nosso ouvido vai influenciar a nossa mente, o nosso coração e, consequentemente, as nossas ações. Nós estamos em todo o tempo da nossa vida, nós estamos ouvindo alguma coisa. A gente está sempre ouvindo alguma coisa ou alguém.
o que o texto está dizendo, o que Deus está falando para nós é o seguinte: preste bem atenção naquilo que você ouve. Quer ser abençoado? Quer ter uma vida próspera? Então dê atenção às minhas palavras. As palavras de quem? De Deus. Nós devemos dar atenção à palavra de Deus. Ele já deixou aqui para nós 66 livros. Tudo que nós precisamos para viver bem, tudo que nós precisamos para ter uma vida próspera, Deus deixou escrito nesse livro para nós. Você quer ouvir Deus falando com você? Abra a Bíblia. Você quer uma profecia da parte de Deus para a sua vida? Abra a Bíblia. Dê atenção às palavras do Senhor. Você sabe o que a palavra do Senhor ela é comparada? Foi comparada na Bíblia, ela é comparada ao quê? Quando Jesus disse para o diabo, o texto diz que Jesus teve fome, e aí o diabo falou para Jesus o quê? Se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães. O que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é comparado a um alimento. Você comeu hoje? Almoçou? Tomou um cafezinho da tarde? Jantou? Não, né? Não deu tempo, vai jantar depois. Mas se você fica sem se alimentar muitos dias, o que acontece? Vai ficar doente, vai ficar fraco, vai ter problema. Então a palavra de Deus, ela é comparada ao nosso alimento. Então a palavra de Deus vai nutrir o quê? A nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Através da palavra de Deus nós seremos nutridos em todas as áreas da vida. É a palavra de Deus que faz isso. Agora, fazendo uma comparação com a palavra de Deus e a alimentação humana, o que vai acontecer se eu viver a minha vida toda comendo só gordura? Comendo só aquilo que não presta, bebendo Coca-Cola, só comendo aquilo que não serve. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o corpo vai parar, vai dar pane. É um coração, não, umas veinhas entupidas, é um negocinho ali, é um colesterol alto, é uma diabetes aumentada. Por quê? Porque não teve alimentação correta, não comeu adequadamente. E na palavra de Deus é a mesma coisa. Se a gente não se alimenta da palavra, nós estamos se alimentando de outra coisa. Não tem jeito. Na hora de você almoçar, jantar, então, tomar um café da manhã, ou você vai fazer um prato colorido, que nem os nutricionistas falam, ou você vai comer uma pizza. Mas deixar de comer, ninguém deixa de comer, não é verdade? É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se a gente não está ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo outra coisa. E essa coisa que nós estamos ouvindo está entrando pelos nossos ouvidos e está tentando, vai desnutrir a nossa vida espiritual, emocional. Por isso que tem tanta gente sofrendo, porque não deixa a palavra de Deus nutrir a sua vida. A palavra de Deus é um alimento necessário, diário, para as nossas vidas. Então, se você deseja ter uma vida próspera, você imaginou que eu ia, falar algumas outras coisas, talvez, mas se você deseja ter uma vida próspera, se alimente da palavra de Deus. Faça da palavra de Deus um alimento diário para a sua vida. Conheça a palavra, estude a palavra. O Salmo capítulo 1, que é um salmo maravilhoso, todo mundo gosta do Salmo 23, todo mundo gosta do Salmo 91. Eu gosto do Salmo 1, é o salmo que eu mais gosto. Tanto que eu já decorei ele, de tanto que eu li. O texto diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros e água, cujas suas folhas não secam, e dê o seu fruto no devido tempo, e tudo o que fizer prosperará. É o segredo para a prosperidade, meu irmão. Você quer ser próspero? Palavra de Deus. Se alimente da palavra. Ouça a palavra. Ouça o que Deus está falando. Dê atenção às minhas palavras. Escute bem o que eu estou te dizendo. E guarde no seu coração. Não adianta só ouvir. Porque tem coisa que entra por um lado e sai pelo outro. Eu vi um vídeo essa semana que mostrou o seguinte, que a música mais ouvida no Brasil, ficou aí no top 3 do Spotify, milhões e milhões de visualizações, é uma música que fala de adultério. É uma pessoa cantando um adultério para outra.
é uma das músicas mais ouvidas do Brasil. Você vê, a gente consegue perceber do que as pessoas estão se alimentando. Então, se alimente da palavra, se alimente de coisas boas, filtre, tire coisas ruins da sua vida. Isso é o que? É música, é o que a gente assiste, é as pessoas que a gente conversa. O Salmo disse, o que o Salmo disse? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas ao contrário, o prazer dele está na palavra de Deus. Então, para ajustar o que a gente está ouvindo, nós temos que tomar cuidado com aquilo que eu ouço, seja no celular, na televisão, em qualquer lugar, as pessoas que eu estou ouvindo, o ambiente que eu estou inserido, o ambiente onde nós estamos diz muito quem nós somos. Se você pegar todos esses coaches aí, que revelam os segredos milionários, eles vão dizer o seguinte: você sabe uma coisa que vai determinar a sua vida? Ambiente. Você quer mudar de vida? Mude o seu ambiente. Nós estamos num ambiente espiritual, cheio da glória de Deus aqui. Então nós temos que viver nesse ambiente, não só quando estamos aqui na igreja, é lá fora. Se afaste de pessoas e de ambientes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Não? Amém? Concorda comigo ou não? Segundo lugar, segunda instrução de Salomão: guarde o seu coração. Versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou em uma versão um pouco mais conhecida, diz que dele provém as fontes da vida. Os ouvidos escutam e os nossos olhos veem aquilo que o nosso coração ama. Você já passou com uma criança na frente de uma loja de brinquedo? Você já viu alguma criança ignorar uma loja de brinquedo? Você já viu uma criança ignorar uma sorveteria? Eu não vou falar baixinho para elas não ouvirem lá em cima. Mas quando eu vou no shopping, eu sei que no outro corredor lá tem aqueles carrinhos elétricos, que você anda lá, elas amam aquilo lá. Então eu sei, falo assim, vai passar lá, vai pedir. Não são crianças de ficar pedindo e fazendo manha, mas eu sei que vai pedir. Então o que eu faço? Evito aquele corredor, já saio por trás. Já evito, para não ter problema. De vez, uma vez ou outra, fala, hoje nós vamos lá, vai andar de carrinho. Mas criança nenhuma rejeita uma loja de brinquedo, uma sorveteria. Por quê? Porque os ouvidos e os olhos veem aquilo que o coração ama. E assim com as nossas vidas também. O nosso coração, e aqui nós sabemos que o nosso corpo físico depende do coração, porque é ele que bombeia o sangue para o nosso corpo, né? Mas quando o texto diz aqui que o nosso coração é a fonte da vida, está querendo se referir o quê? À alma, a sentimentos, às emoções. Então ele diz, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, o nosso coração, a nossa alma, a fonte das nossas emoções, é a fonte da nossa vida. Se nós poluímos essa fonte, a nossa vida está correndo sério risco. Se a gente polui, se a gente não guarda o coração, se a gente não guarda a nossa mente, se a gente não guarda a nossa alma, os desejos mais secretos podem se tornar pecados explícitos. Davi escreveu no Salmo 139, versículo 23, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós sabemos que toda a maldade do ser humano reside onde? No coração. Por isso que Deus está falando, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Deus nos conhece. Quando a gente diz o seguinte assim, ó, a gente fala muito isso, né? Deus me conhece, Deus sabe da minha vida. A gente tinha que ter receio e temor quando a gente fala isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece mesmo. E sabe por onde que Deus nos conhece? É pelo coração. Deus nos conhece pelo coração. E é isso que deve nos preocupar. Porque Ele conhece o que ninguém mais conhece. Ele sabe da sua vida o que a sua mãe não sabe, o que o seu pai não sabe, o que o seu marido não sabe, o que os seus filhos não sabem. Deus é quem sabe. Lembra quando Samuel chegou na casa de Davi e ele olhou para Eliabe e falou, esse aí o rei, olha que homem bonito, forte, tem cara de rei. Deus falou para Samuel, o homem olha para o físico, mas eu olho o coração. Deus nos conhece
pelo coração. Ele não nos conhece pelo aquilo que a gente fala e nem pelo aquilo que a gente faz. Ele conhece o nosso coração, ele sabe toda e real intenção do nosso coração. Ele sabe de tudo isso, ele sabe, por isso ele diz, guarda o seu coração. O problema do homem, o maior problema do homem está no coração. O pecado reside dentro do coração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos o quê? De regeneração. A conversão, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar o nosso coração e ele deseja o quê? Transformar o nosso coração, porque o nosso coração ele operava o quê? Obras da carne, mas agora que nós nos convertemos, ele quer operar fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. O Espírito Santo de Deus deseja tomar conta do nosso coração. Então, o primeiro passo para guardar o nosso coração é ter um coração regenerado pelo Espírito. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, permita o Espírito Santo de Deus regenerar o seu coração. O que significa isso? Mudança de vida. O Espírito Santo vai tentar o quê? Transformar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, todo o nosso círculo de vida. Não é uma mística de que falar, agora que você foi para a igreja, você não é mais o mesmo. Não sou mesmo. Se você já ouviu isso de alguém, glória a Deus, você está no caminho certo. Se um dia você ouviu, eu digo, cara, depois que você começou na igreja lá, você está chato. Jesus está feliz com você, se você já ouviu isso. Porque isso é uma prova de que você está deixando o seu coração ser transformado, né? O problema de ter um coração corruptível é que ele afeta todo o resto do nosso corpo. Ele afeta todo o restante da nossa vida. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, ele diz o seguinte: considere uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, Jesus estava falando para os fariseus, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente externa tudo aquilo que está dentro do nosso interior. Você já ouviu aquela palavra dizer o seguinte: o ferido fere? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Pessoas que estão com a alma doente, com a vida em sofrimento, ela acaba falando coisas porque o seu coração está machucado, está ferido. Então Deus está falando, de tudo o que você puder guardar, guarde o seu coração. E como que a gente guarda o coração? Pela palavra de Deus, tendo uma vida regenerada no Espírito Santo, vivendo uma vida de santidade, se afastando do mundo. No versículo 24, Salomão fala sobre a boca, né? Aquilo que nós externamos, aquilo que nós colocamos para fora é um reflexo daquilo que está lá dentro, é um reflexo do que tem dentro do coração. Por isso a nossa oração é como a oração de Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum mau caminho, vê se há alguma coisa ruim, regenera meu coração, transforma meu coração, porque eu quero ter uma vida próspera. Quer ser próspero na sua vida? Guarde o seu coração, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceira instrução, são só 12, tá? São só 12 hoje. Para você ter uma vida próspera. Terceiro lugar, mantenha os olhares fixos em Jesus. Versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. A pergunta que fica é: o que está diante de você? O que está à sua frente? Agora nesse momento você vai dizer assim: você, né, pastor? Mas não é exatamente disso que nós estamos falando. Toda pessoa, todo mundo, eu tenho, você tem, o quê? Uma visão. Todos nós temos uma visão. E essa visão que nós temos, isso é visão de mundo, visão de vida, todos nós temos uma visão. Essa visão, ela ajuda a determinar os nossos valores. E os nossos valores ajudam a gente a determinar as nossas ações, os nossos planos. Se você tem uma visão, você vai traçar planos. Você vai traçar ações para conquistar aquilo que você está vendo, aquilo que você almeja, aquilo que está diante de você. Nós estamos sempre fixando o olho em algo.
Todos nós, estamos sempre com os olhos fixos em algo, em alguma coisa, em algo ou em alguma coisa, ou em alguém, né? Quem entendeu, entendeu, né? Quem pegou, pegou. Salmo 119, versículo 37, o salmista diz o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Quer ser próspero na sua vida? Não desvie os olhos de Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Olhe sempre para frente, ou seja, nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, nas coisas más. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer ter uma vida próspera? Olhe para Jesus. Não olhe para os lados, não olhe para as coisas desse mundo, não olhe para os prazeres desse mundo, não desvie o teu olhar do alvo. Cristo é o nosso alvo. Nós estamos vivendo a vida e em todo o tempo a vida, as tentações, Satanás vai tentar criar situações o quê? Para desviar os nossos olhares. Tem uma frase de Billy Graham que diz o seguinte, ele diz: homens, tomem cuidado com o segundo olhar, porque o primeiro olhar é inevitável, mas cuide do segundo olhar. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Cuide do segundo olhar, porque o segundo olhar demonstra o quê? Interesse. Revela as paixões do coração. O primeiro olhar é inevitável, mas cuide do segundo olhar. Então, para nós viver uma vida longe do pecado, nós temos que manter o nosso olhar fixo em Jesus. E como que nós mantemos o nosso olhar fixo em Jesus? Tendo uma vida plena, santa, diante dEle. Vivendo pela sua palavra, conhecendo a sua palavra, guardando o nosso coração, vivendo para as coisas de Deus, vivendo para as coisas do reino, orando, buscando a Deus, tendo uma vida de santidade, separada deste mundo, se afastando das coisas terrenas. Meus irmãos, toda vez que nós vamos conversar com pessoas e aconselhar, e pessoas que caem no pecado, olha, a gente fica muito feliz quando alguém chega para nós e diz assim: pastor, eu fui abençoado, Deus fez um milagre na nossa vida, sabe aquilo que nós estávamos orando? Deus fez, a gente fica muito feliz. Pessoas no final do culto e falar: pastor, eu fiz aquilo que você falou, né? Teve gente que testemunhou sobre a outra palavra, quando eu falei do perdão, olha, eu pedi perdão, a culpa nem era minha, e Deus fez uma coisa linda. A gente fica muito feliz quando escuta esse tipo de coisa. Mas a gente se entristece quando a gente vê Satanás sapateando na cara de cristão. A gente fica muito triste quando vê pessoas sucumbindo ao pecado. E aí quando nós vamos conversar com as pessoas, a pessoa começa a contar um pouco da sua vida, você fala assim: tá aí, ó, tá aí. Você caiu porque os seus olhos não estão fixos em Jesus. Você está olhando para outras coisas. Eu fui conversar uma vez com um rapaz que tinha problema com droga. Ele me contou toda a história dele, foi contando. E ele falou: pastor, eu não aguento mais, eu passo um tempo, caio, eu passo outro tempo, caio. Eu falei: mas como que é a sua vida? Eu me reúno com os amigos. Que bebem, a gente faz churrasco, aquela coisa toda, coloca uma musiquinha para tocar, é um tchuc, não sei o quê. Eu falei: tá aí, cara, o problema está aí. Se afaste dessas coisas ruins, mantenha os olhos fixos em Jesus, você vai ver você ser liberto. Não negocie com o mundo, não desvie os olhares de Jesus. Satanás é aquela pessoa que fica tentando chamar a sua atenção do lado aqui, ó. Olha para mim, cara, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção. Mas a vida do crente é estar olhando sempre para frente, sempre para frente. O Filho de Deus, ele olha para o alto e para frente. A única vez que Jesus pediu para a gente lembrar alguma coisa, sabe o que foi? Ele disse: lembrai-vos da mulher de Jó. O que a mulher de Jó fez? Sai todo mundo de Sodoma que eu vou acabar com tudo, tem um povo pecador. Ló não saiu de Sodoma, ele foi tirado de lá. Isso é muito importante, se você ler o texto você vai ver que os anjos tiraram Ló de lá. Ele não saiu, eles foram tirados a reboque. No meio do caminho Deus falou: não olha para trás. A mulher de Ló fez o quê? Por que ela olhou para trás? Estava a vida toda lá, as coisas, os prazeres, a cozinha planejada dela, tinha acabado de fazer. Estava tudo lá.
Ela olhou para trás e Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Jó. Não olhe para trás, você mudou de vida, você é uma nova criatura, você é regenerado em Cristo. Não olhe para a sua vida passada, não olhe para trás, olhe sempre para frente e para o alto, por autor e consumador da sua fé, amém? E em último lugar, a quarta instrução, muito importante também, para ter uma vida próspera: cuide do seu caminho. Versículo 26, minha mãe dizia isso aqui para mim e eu fui descobrir depois que está na Bíblia, que era o que ela falava: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Minha mãe dizia o seguinte: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem você é. A nossa vida, ela é comparada a uma grande maratona. Paulo fala isso lá em uma das cartas, que nós estamos correndo uma maratona. Você já correu uma maratona? 42 quilômetros, uma maratona, né? Já tentou? Coisa boa. Se você corre, o Carlos pedala, né? O Carlos é pedala, né? Ele já está melhor que nós, né? Mas maratona é correr bastante. Não é a vida não é uma corrida de 100 metros rasos que leva 9 segundos. A vida é uma maratona, é longa, demora muito tempo. Então, a vida é comparada a um caminhar, a uma maratona. Tem até um louvor antigo aí, né? Era uma dupla que cantava uns louvores que eles diziam o seguinte, né? Nessa longa estrada da vida, né? Tinha uns irmãos que cantavam na época, né? Eu acho que era Milionário José Rico, né? Se não me falha a memória o nome dos irmãos, né? Comparando a vida com uma longa estrada. A vida é uma longa estrada, é uma caminhada longa. Por isso, o que Deus está falando? Se você está caminhando, tome muito cuidado por onde você está andando. Cuidado por onde você está andando. Se você, para os seus passos estarem seguros, você tem que andar por onde? Por um terreno seguro. Você chegou a ver aquela moça que caiu lá no vulcão da Indonésia ou não? Todo mundo ficou sabendo da moça que caiu no vulcão? Você viu por onde ela estava caminhando? Chegou a ver um vídeo? Era um lugar seguro para andar? Nem um pouco, nem um pouquinho. Por isso nós temos que vigiar a estrada que nós estamos andando, os lugares que nós estamos andando, onde nós colocamos o nosso pé. Gente, isso não é coisa de gente chata não, viu? Isso é palavra de Deus. Você quer ser próspero na sua vida? Preste atenção por onde você anda. Não estamos falando de uma caminhada terrena simplesmente, estamos falando de pecado, de coisas desse mundo. Nós devemos caminhar por um caminho que é longe do pecado, longe. Da mesma forma que nós não podemos desviar o nosso olhar de Jesus, o texto aqui está dizendo: não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Preste atenção no caminho onde você está andando. O crente vive de que jeito? Prestando atenção no caminho, olhando para Jesus. Presta atenção no caminho, olha para Jesus. Se parar de olhar para Jesus, o que vai acontecer? O texto diz: vai se desviar para a direita ou para a esquerda. Se tirar os olhos de Jesus, vai se desviar no caminho. Vai se desviar no caminho. O que isso significa? Gente, nós temos pessoas dentro da igreja, em todas as igrejas espalhadas pelo mundo todo, pessoas que não estão vivendo no pecado. Tem gente que vem para a igreja, mas está vivendo no pecado, não mudou de vida. Mas a grande maioria das pessoas não vivem no pecado, mas sabe o que? Flertam com o pecado. Você sabe o que é flertar? Flertar, não? Já flertou alguma vez na sua vida ou não? Lembra da época de escola? Era um olharzinho, um tchauzinho, uma piscadinha, né? Isso é flertar. Você não está lá com a pessoa, mas você está flertando. Você está ali, ó, para cá olhando para lá. Quando dá, de repente, quando menos espera, tem um tchauzinho. Tem um amigo que estava contando uma história para nós, que foi viajar esses dias, aí ele levou a filha dele para passear na carreta furacão, né? Estava passeando com a filha, aí falou, aí tinha uma chiquinha dançando. A chiquinha estava lá toda dançando.
Falou, e de repente, e ele é a filha dele, de 14 anos. Falou, de repente eu olhava para a Chiquinha só aqui para minha filha, dando tchauzinho para ela. A Chiquinha estava flertando, mas por baixo da Chiquinha tinha tinha um barbudo lá, né? Isso é flertar. E tem gente que não vive no pecado, mas flerta com o pecado. E quem flerta com o pecado, uma hora cai. Quem flerta com o pecado, uma hora vai cair. Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo o seguinte: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Nós devemos vigiar por onde nós andamos, cuidado com os lugares que nós frequentamos, cuidado com as pessoas que nós nos relacionamos, cuidado com aquilo que consumimos, seja na internet, seja na televisão, seja lá o que for. Cristão, meu irmão, o que a gente tem visto de gente caindo, sabe por quê? Crente que abre concessões. Sabe aquele negócio que diz o seguinte: ah, não, isso não tem problema não. Não liga não, isso é coisa do pastor que, né, que é chato. Não tem problema não. Ah, imagina, não tem nada a ver. Tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver. E vai flertando com o pecado. Vai flertando com o pecado. Uma hora cai. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Você já viu o vídeo de leão atacando presa, não? Coloca lá no Instagram, lá, safari, essas coisas, leão caçando. Você já viu? Ele pega as presas que estão no centro. Ele pega qual? As distraídas, que estão longe do caminho. Distraidona, estão lá, distraindo. Ele está lá quietinho, baixadinho, olhando. Paciência. Se tem uma coisa que Satanás tem, é paciência. Ele espera por anos para derrubar a vida de uma pessoa. Ele está ao derredor. Derredor é na periferia, é na zona periférica, é longe. Periferia significa afastado do centro. Então o que Deus está dizendo aqui? Cuidado pelo seu caminho. Não desvie nem para a direita e nem pela esquerda. Ande sempre no centro. Mas tem crente que ora está aqui. Ah, estou aqui. De repente volta para o meio. Aí outra situação, vai um pouquinho para lá. Vai que abrindo concessões. Vai curtindo as coisas do mundo, aquela coisa toda. Uma hora chega, cai. Marido cai. Esposa cai. E sempre, não é, pastor Rodrigo? O motivo é sempre o mesmo: concessões. Abriu concessões. Nós nunca vimos um problema familiar, alguém que chegou e falou: estou passando por um problema familiar, né, de traição e tudo mais lá, mas o que está acontecendo na família? Não, pastor, estamos cheios do Espírito, todo domingo no culto, oração, firmes, tudo bíblico. Nunca vimos uma coisa dessa. Tem sempre um porém, tem sempre um mais, tem sempre uma concessão. Então você quer ter uma vida próspera? Vigie o seu caminho. Não desvie para um lado nem para o outro. Não abra concessões. O que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Lembra daquela coisa que minha mãe falava também? Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E para concluir, para a gente poder orar, o segredo aqui foi revelado. Se você deseja ter uma vida próspera, sabe o que precisa fazer? Só praticar. É só colocar o que tem aqui. Só pegar isso aqui e colocar em prática na vida. Se afaste das coisas ruins, se afaste de pessoas ruins, pessoas tóxicas, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que escarnecem do seu Deus. Se afaste das más conversações, guarde o seu coração, viva uma vida plena, cheia do Espírito Santo, olhando para Jesus, olhando para Cristo. O que difere as pessoas dentro da igreja é isso: pessoas que prosperam porque ouvem e colocam em prática, e pessoas que ouvem e que não praticam. A diferença está aí. Às vezes você está olhando e fala: pô, mas por que o irmão prospera mais que eu? Por que ele chegou agora, se converteu tem um mês, e por que ele está prosperando mais do que eu? Talvez ele está se atentando à palavra mais do que você. Então, se você deseja ser próspero na sua vida, coloque em prática. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Sabe aquele negócio, a gente acha que está enganando alguém? Está enganando não, está enganando a gente mesmo. Você veio aqui hoje, você ouviu a palavra. Tiago está dizendo o seguinte: ouviu? Pratique. Porque se você não praticar, você acha que você está enganando alguém. Está enganando não está enganando Deus, não está enganando ninguém, está enganando você mesmo. Por isso nós temos que ouvir e praticar a palavra. Coloque em prática. Porque se você chegar para mim depois e falar: pastor, eu coloquei tudo isso que está escrito aqui em prática e não aconteceu absolutamente nada na minha vida não mudou. Você fala para a gente que a gente para de pregar. Agora eu tenho certeza, ou você já está vivendo isso, ou você pode viver. Se você deseja prosperar na sua vida, se afaste de todas essas coisas que eu falei. Corte todas as concessões. Coloque muros que separem a sua vida do mundo. Corte amizade, se for necessário, corte amizade. Você não precisa ser mal educado com ninguém, você não precisa ser grosso com ninguém. Simplesmente se afaste. Se o que te atrapalha é até família, se afaste. Não abra concessões. Viva uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Fique de pé, por favor.